Pessoal, muito boa noite, de volta com mais uma edição do nosso podcast. A edição de hoje está imperdível. Estaremos falando sobre salário maternidade, com a participação de uma especialista na área, ela que é advogada. Estou falando da doutora Débora Oliveira. Minha amiga, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ângelo, muito obrigada. Estamos aqui hoje para falar de um benefício muito recorrente, né, que teve algumas alterações legislativas e atualmente tem sido queridinho tanto para os advogados previdenciários quanto para os nossos clientes, para os contribuintes segurados, que dependem do INSS no dia a dia, na sua vida previdenciária. E a gente vai abordar um pouquinho desse assunto, trazer as principais dúvidas que eu recebo lá no meu escritório para poder auxiliá-los no dia a dia. E as dúvidas são inúmeras, doutora? Inúmeras, são dúvidas que às vezes o pessoal acha que é uma pergunta boba, e não existe pergunta boba, né, no direito. São dúvidas tanto quem pode receber, quanto tempo que vai receber, se tem como receber 2 licenças maternidades, se o namorado ou se o marido tem direito de receber também. São perguntas recorrentes, todos os dias eu recebo uma dúvida referente à licença maternidade. E a gente responde ela com muita gratidão pelo reconhecimento do nosso trabalho e por saber que isso vai mudar a realidade de quem precisa do benefício. Então, a doutora se faz presente aqui no nosso podcast para sanar dúvidas relacionadas ao salário maternidade. Antes de entrarmos diretamente no tema, gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, sua trajetória profissional, de onde, o que te levou a se interessar pelo direito. Olha, Ângelo, tem 3 anos que eu formei, que eu já atuo com direito previdenciário. Previdenciário não era o meu sonho, minha meta de vida. Sério? Sério. Não simpatizava com a referida área? Nossa, eu achava muito monótono. Eu falei, meu Deus, quero formar e trabalhar com direito penal. Aquela correria, delegacia, presídio, audiência de custódia. Eu não gostava de nada monótono. Só que quando eu formei, eu não fiz a prova da OAB. Eu fiz ela quando eu concluí a graduação. Fiz a prova. Passei na primeira fase, foi maravilhoso, fiquei extremamente grata, feliz, né? Falei, agora eu vou fazer a segunda fase, vou passar e vou começar a atuar com direito criminal. E na segunda fase eu fiquei por alguns décimos, não consegui passar de primeira. E foi uma frustração muito grande, eu fiquei extremamente chateada, falei, nossa, primeiro não, né? Não consegui passar, o que eu vou fazer da minha vida? Porque minha vida girava em torno de fazer a prova, passar na prova e ser uma advogada criminalista. Como eu não consegui, não tive êxito, né, na primeira oportunidade, foi um choque de realidade, eu tive que recalcular a rota. Eu já trabalhava em um escritório de advocacia, eu já formei, já trabalhava na área. Aí lá dentro teve a oportunidade de pegar o previdenciário, né? Eu pensei, falei, previdenciário é mais administrativo, não vou precisar da minha OAB agora de início, vou conseguir atuar. E, coincidentemente, quando eu comecei, eu consegui um BPC Loas. E quando eu fui dar a notícia pro senhorzinho, falei, um benefício, deu certo. Aí a gente vai naquele... Sua primeira experiência. Foi a minha primeira experiência, foi o primeiro contato, né? Foi o BPC Loas, fui dar a notícia. E a hora que eu falei com o senhorzinho de mais de 65 anos, tinha quase 70 anos, que ele iria receber um salário mínimo todos os meses, ele deu um pulo tão grande, virou pra mim e falou, posso te dar um abraço? Esse salário vai colocar comida na minha casa. Nossa. Foi daí que eu mudei a minha visão. Pensei, nossa, eu não tô mexendo com previdenciário, eu tô mexendo com vidas, com dores, com dificuldades e com a necessidade do cidadão. E desde essa fala, eu mudei o meu ponto de vista em relação ao assunto. Hoje eu amo o que eu faço. Eu me encontro no previdenciário, eu me encontro no senhorzinho que precisa de benefício, eu me encontro na gestante que está desempregada e às vezes até mãe solteira, na maioria das vezes a mulher está desempregada, não tem apoio da família, trabalha de forma irregular ou trabalha de forma irregular, né? E quando você vem, que você atua de frente a esse órgão e consegue um benefício para quem precisa, o retorno ele não é só financeiro. O retorno ele é humanitário também. Você fica grata, você se sente útil, você sente que está fazendo o seu dever e bem feito. E você recebe com frequência demandas dessa natureza, parecida com essa do senhorzinho? Inúmeras. Eu atendo cliente todos os dias aqui em Nova Serrana. A licença maternidade, atualmente, depois das alterações legislativas, está tendo uma recorrência muito grande, tanto ela como o auxílio-acidente. BPC Loas também tem uma recorrência muito grande. Hoje, não só pelo senhorzinho, mas pela questão do autismo, pela questão da deficiência, que também dá direito ao benefício. Benefícios por incapacidade temporária também.
Infelizmente, nessa onda do burnout, da depressão, dos transtornos de bipolaridade, tem tido uma recorrência muito grande. Então, assim, o INSS, né, o previdenciário, ele não abrange só um eixo, né? Tem vários caminhos ali pra gente seguir. Então, nesses caminhos, todo dia eu tenho uma demanda diferente. Então, é recorrente. Às vezes, o pessoal fala assim, doutora, eu nunca vi isso na minha região. Que eu conheço outros advogados que atuam na área, que lá, às vezes, o forte é só aposentadoria rural, que não tem auxílio-acidente. Mas também tem áreas que não tem, por exemplo, restituição do desconto indevido. A pessoa contribui acima do teto do INSS, a gente pode pedir uma restituição. Tem lugares que a gente não trabalha nessa área. Nova Serrana já tem essa demanda. Então, assim, é muito recorrente. A demanda aqui, a procura é muito grande. A licença maternidade, toda semana eu tenho algum atendimento referente ao assunto. Às vezes eu não fecho contrato porque a cliente não se enquadra nos requisitos, a gente analisa a situação. E é dúvidas frequentes. São dúvidas todos os dias. Tem gente que tem uma duvidazinha, tem uma desinformação muito grande. Hoje o Instagram, o TikTok, o pessoal vê aqueles videozinhos de captação predatória, sabe? Sim. Que vai lá e fala assim, você está grávida, faça uma contribuição e vai receber o benefício. Mas não te explica qual a contribuição, qual o valor, qual a alíquota, quando tem que ser feita a contribuição. E a pessoa fica alucinada. E quando a gente vai conversar, que a gente orienta, que a gente explica como que funciona, e às vezes tem uma possibilidade de dar certo, você já muda a realidade daquela pessoa. As pessoas estão mais conscientes quanto a esses direitos? Não. Ou falta informação? Tem uma desinformação muito grande. As pessoas sabem que existe o direito, mas não sabem para quem, quando e como que eles vão receber. Existe o benefício. A quem recorrer também. Também eles veem que é muito aqueles videozinhos. Aí o pessoal vai lá, o cliente manda assim, doutor, eu vi esse vídeo. Será que tem como? Aí você vai explicar a pessoa como que funciona e o teor do vídeo. Ele, doutor, mas isso aí não é pra mim não, né? Isso aí é pro fulano de tal, é pra vizinha, é pra prima, é pra sobrinha. Mas quando você orienta e você explica pra ele como que funciona, por mais que não seja o caso daquele cliente em si, pode ser de algum conhecido dele. Certo. Vamos compreender, né, para os leigos, o que é a licença maternidade, né, ou seja, o salário maternidade e sua finalidade. Salário maternidade ele é pago para quem fica afastado de suas atividades cotidianas, ou seja, de sua vida laboral. Você trabalhou a vida toda, vamos dizer você não, mulher, né? Nós, mulheres, trabalhamos, chega na data do parto, dá à luz à criança, ela vai ter que ficar afastada das atividades laborativas, ela não vai poder exercer o seu labor, porque tem que se readequar a sua vida, dar atenção para a criança. E esse salário maternidade é justamente para suprir isso, a ausência do salário da empresa, né? Quando eu falo a ausência do salário da empresa, porque ele não vai estar trabalhando, via de regra, quem não trabalha não recebe. E a licença maternidade vem para suprir, você vai ficar em casa com o seu filho durante 120 dias, via de regra, recebendo o seu salário, se você tiver carteira assinada. Se você não tiver carteira assinada, cada caso em questão tem uma regra específica. Mas consegue acessar esse benefício? Consegue acessar esse benefício. Hoje... Posso adentrar aqui do Sim, mérito? por favor. Vamos dizer assim, até abril de 2024, recebia o salário maternidade quem trabalhava registrado e era demitido, estava na qualidade segurada, famoso, né? CLT. Famoso CLT, né? Tinha período de graça. Ou quem era contribuinte individual, facultativo, e tinha até na data do parto 10 contribuições. Ou seja, antes de engravidar, você já tinha que estar pagando o INSS. E quem pode receber esse benefício hoje, Ângelo? Contribuinte individual, facultativa, trabalhadora rural, né, que a gente fala segurado especial, a CLT, e via de regra são essas as modalidades. Mas a gente também esquece de mencionar quem faz uma adoção, quem tem um aborto que não foi provocado, né, ou natimorto. Então, e também a questão da guarda. Você pega uma guarda com a finalidade de adoção, você pode receber licença maternidade. E eu já consegui, em casos de guarda, de adoção, a concessão do salário maternidade. Isso é pouquíssimas pessoas que têm acesso a essa informação. O pessoal sabe que quem está grávida pode receber. Mas e quem não está grávida, quem adotou? E quem está pegando a guarda de alguém também tem direito? Também tem direito. Mas não é só adotar e não é só ganhar o neném, né? Você tem que estar filiado àquele órgão. É igual o plano de saúde. Plano de saúde, se você não pagar, você não vai usufruir. Mesma coisa é o INSS. Ou você tem que estar no período de qualidade segurada, ou você tem que estar filiado a ele. Quando eu falo filiado, ela está contribuindo para ele. Então, a mulher desempregada não teria acesso a esse benefício? Teria. Em determinados casos, por exemplo,
A pessoa ficou desempregada em janeiro. Em fevereiro, ela descobre que está grávida. A partir do momento que ela dá baixa na carteira de trabalho, ela tem 12 meses de período de graça, né? Que é de qualidade segurada. Então, de janeiro até dezembro daquele ano, ela vai estar segurada pelo INSS. Então, se ela adoecer, se ela tiver um filho, ela vai ter direito aos benefícios que a pessoa que está trabalhando teria. E quando eu falo aos benefícios, ou seja, ela não tem que pagar nenhuma guia, ela não tem que trabalhar de carteira assinada, a não ser que ela teve a oportunidade, né? Trabalhar de carteira assinada de novo. Ela simplesmente, na data do fato gerador, que é o parto, que é o nascimento com vida, ou o aborto não provocado, ou natimorto também, que é quando a criança já nasce, infelizmente nasce sem vida, né? Ela foi demitida em janeiro, engravidou em fevereiro. Vai ganhar aproximadamente novembro, dezembro, por aí. Vamos colocar lá, outubro, novembro. Ela ganhou, dentro desses 12 meses, ela vai ter qualidade segurada. Então, ela pode solicitar a licença maternidade sem fazer nenhuma contribuição para o INSS. Ah, Débora, tem como prorrogar esse período de graça, esses 12 meses? Sim. Tem alguns casos específicos, que um deles é, por exemplo, quando você recebe o seguro-desemprego, que prorroga esses 12 meses para 24 meses. Então, em vez de você ficar 12 meses segurado, você vai ficar 24 meses seguradas. Você vai ficar 2 anos, por exemplo, sem trabalhar. Não conseguiu arrumar emprego, o mercado tá ruim, você tá fazendo os bicos, tá dando uma faxina aqui, tá fazendo uma prestação de serviço ali na empresa. Você vai ter esses 24 meses de carência. Ou seja, se você se nasceu dentro desse período, você pode solicitar. Tem que solicitar de imediato? Nem sempre, que às vezes a pessoa não sabe que tem direito ao benefício, deixa passar e depois você fica sabendo que é procurar, né? Então, assim, estava dentro dessas regras, desempregada, tinha qualidade segurada, não sabia que poderia ter direito, você tem 5 anos para recorrer. Agora, também tem a situação da pessoa que está desempregada, não trabalha, já deu baixa na carteira há muitos anos, engravidou. Nossa, doutora. Aí faz assim com a cabeça. Doutora, eu tô grávida, não tô trabalhando. Tem quanto tempo que você assinou carteira? Tem uns 4 anos, tem muitos anos. Trabalho em banca de pesponto. O pessoal que trabalha muito é em banca, né? Trabalho na fábrica ali do Joãozinho. Eu não assino carteira não, doutora. Mas eu gosto de trabalhar lá. Não queria prejudicar ele, não. Como que a gente faz? Aí você traz a solução pra ele. Olha, fulano, vamos dar um exemplo aqui. Olha, Maria. Vai, Maria, me procurar, tô desempregada. Ou, eu trabalhei muito tempo sem carteira assinada. O que que eu faço? Maria, vem cá, vamos conversar. Maria, qual que é a previsão da data do parto? Ah, não, doutor, eu vou ganhar lá em agosto. Agosto é mês que vem. Agosto tá aí. Contribui? Não contribuo, não pago nada. Descobri que eu tava grávida, foi de última hora. Assim, já tava com a barriga grande. Achei que tava com mal-estar, que era problema de saúde. Era o menino. O que eu vou fazer agora para me ter direito a esse benefício? A gente pode olhar a situação, se ela está desempregada mesmo, ela não tem uma atividade, ela vai pagar como contribuinte facultativa. É a pessoa que se encontra em casa no momento, às vezes não tem condição de trabalhar, às vezes não está conseguindo emprego, então ela é contribuinte facultativa, esporádica. Não tem aquele vínculo recorrente com o INSS, né? Então ela vai fazer uma contribuição. Tem o código, tem um número bonitinho que você faz o recolhimento para ela. E quando ela ganhar, ela vai fazer o pedido para o INSS. Pode fazer a contribuição depois da data do parto? Dentro do mesmo mês? Não. Hoje é segunda-feira, salvo engano, teve uma alteração legislativa. Mais uma alteração. E ela fala que para contribuintes facultativas, ela tem que ter pago a guia antes do fato gerador, que é antes do parto. Então, quem está desempregada pode receber o benefício, sim, mas tem que ter feito uma contribuição para o INSS antes de ganhar o neném. Falar ganhar o neném que é o pessoal entender, né? É possível? É possível, desde que tenha qualidade segurada. Essa contribuição mencionada teria um tempo limite? Assim, eu costumo... eu tenho o hábito de trabalhar com meus clientes mais próximo da data do fato gerador. Porque a qualidade segurada que vem com essa contribuição de contribuinte facultativo, ela é de 6 meses. Então, se a mulher acabou de engravidar e vai lá e paga, quando passar o período, ela não vai ter mais a qualidade segurada. Então, assim, é onde é bom você pegar uma orientação. Posso pagar agora? Pode. Mas por que você não paga quando você estiver no 6º mês de gestação? Ou quando você estiver no mês que você vai ganhar. Você vai ganhar com um parto cesáreo, por exemplo, você sabe a data que você vai ter o neném. Pelo menos eu vou ganhar no dia 30 de julho. Então, no mês de julho, eu vou fazer um pagamento no início do mês.
Em relação à burocracia para acessar esses benefícios, Hoje, todo mundo tem internet em casa, né? Pelo menos 90% da população aqui na nossa região tem acesso à dá para fazer a internet. pesquisa, né? Dá para você entrar lá, dá para você acessar. E a gente consegue fazer tudo pelo Meu INSS. Tem um aplicativo, tem um site, a pessoa vai fazer o cadastro, colocar o CPF, criar uma senha, e ela vai acessar o Meu INSS dela. Você tem o seu, eu tenho o meu, a Maria tem o dela, o Joãozinho tem o dele, cada um tem o seu, tá vinculado ao seu CPF. E lá vai ter toda a sua vida previdenciária, toda a sua vida laboral, Ângelo. Tudo que você fez ao longo da sua vida vai estar lá. Então, lá nesse aplicativo, você vai conseguir fazer o pedido. Você pode entrar, procurar, pesquisar por licença maternidade, vão te solicitar alguns documentos, é de praxe isso, vai solicitar documentos em relação à certidão de nascimento, ao atestado, à documentação de identificação da mãe, e você consegue fazer o pedido por lá e acompanhar por lá. Doutora, não tem acesso à internet, não consigo mexer, tem outra forma? Tem outra forma, sim. Você pode ligar no 135, que é o número do INSS, é a central de atendimento do INSS, ela funciona de segunda a sábado, de 7 às 10 da noite. Então, sábado até 10 horas. Até 10 horas. Segunda, terça, quarta. Então, de segunda a sábado, de 7 às 10. Ou procurar a agência mais próxima. Você tem essas 3 opções. Precisa de advogado? Não necessariamente. Você pode entrar sozinha, você pode acessar o aplicativo, ligar na central de atendimento ou procurar uma agência. Tem pessoas que preferem contratar alguém para estar orientando desde o começo, mas caso contrário, preenche alguns requisitos, já sabe que tem direito, você mesmo pode adentrar com o pedido. Acessar essas ferramentas, infelizmente, tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? Muita dificuldade. Tem pessoas que procuram a gente para arrumar a senha. Ah, é? Sim. Doutor, me ajuda, eu perdi minha senha. Fala aqui, faz um reconhecimento facial. Não, mas eu não tô dando conta. Esse trem não... Manda eu abrir o olho, não funciona. E fica nervoso. É uma coisa... Pra nós é simples, mas eu mexo com isso todos os dias. Mas eu não posso falar que pro outro é simples, já que ele não tem aquele acesso, aquela constância de estar usando aquele sistema, né? Então, existe muita dificuldade. O pessoal estranha um pouquinho. Às vezes liga no 135, faz o pedido, não consegue acompanhar, pede ajuda. Eu não tô conseguindo acessar esse negócio aqui, o que eu faço? Fica nervosa, né? Então, acontece bastante, mas hoje é para facilitar a vida do contribuinte, é para facilitar a vida do segurado, aquele que precisa do benefício. Então, assim, existem esses mecanismos. Doutora Débora, em relação à segurada MEI, hoje se usa muito o MEI, né? Ela também consegue acessar esse benefício? Aí depende, se ela estiver pagando o MEI, ela consegue. O que a pessoa, pelo amor de Deus, gente, e toda semana, raro uma semana que eu não atendo uma contribuinte que fala assim, ó, doutora, fiz o MEI. Ano que vem eu vou fazer o parcelamento, eu não pago não, fui lá e fiz. Não adianta fazer o MEI, você tem que pagar o MEI até a data do vencimento, todos os meses. Se está contribuindo regularmente com o MEI, você tem direito ao benefício, sim. O que você não pode fazer é criar um MEI, foi lá, criou o MEI, engravidou, não pagou, chegou na data do parto, negocia tudo. Tem que pagar regularmente. Então, tá com o MEI, tá certinho. Quando você ganhar o neném, você vai pegar, vai entrar com o pedido da mesma forma que as outras contribuintes. E só que você tem que avisar na contabilidade ou para quem faz a sua declaração de imposto de renda a questão que você está recebendo benefício, tá? Mas fora isso, é tranquilo. Pagando as guias em dias, a assegurada MEI, a contribuinte individual, tem direito sim de receber licença maternidade. Doutor, uma gestante que possui gravidez de risco pode ficar afastada pelo INSS durante a gestação e depois receber o salário maternidade? Ângela, a resposta é sim. Aí a gente tem que olhar só qual que é a modalidade que ela está contribuindo. Se ela é trabalhadora CLT, né? Ou se ela é contribuinte individual. Por que, doutora, que eu te falo isso? Se ela for CLT, os 15 primeiros dias de atestado, a empresa vai pagar. A partir do 16º dia, né, do dia 16, manda para o INSS. Durante o período que ela estiver recebendo o afastamento por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, ela não recebe a licença maternidade, é outro benefício. Tá com, por exemplo, um pré-eclâmpsia, a gravidez, assim, a placenta tá perigoso, então pode receber sim um auxílio por incapacidade temporária. Se ela for CLT, a empresa paga 15 dias, o restante é o INSS. Ganhou o neném, cessa esse benefício e a gente já parte para a licença maternidade. Mas se ela não for CLT, se ela for outra modalidade, ela vai fazer o pedido direto para o INSS. Então, o atestado dela, em vez de contar 15 dias para a empresa, já começa a contar diretamente para o INSS. Ela recebe até a data do parto em diante a licença maternidade. Ela só não recebe 2 benefícios ao mesmo tempo.
Um outro questionamento, acho que é uma dúvida muito frequente. A mulher perde dias do salário maternidade porque ficou afastada antes do parto? O fato gerador é o parto. Então, a licença maternidade vai contar dessa data. O que pode acontecer é prorrogar essa data, né? Que agora, com a alteração que teve em 2025, é possível aumentar, a gente fala aumentar a licença maternidade quando a criança ou a gestante fica internada. Nasceu, teve alguma complicação, precisou de ficar internada, via de regra vai contar quando ela ganhar alta, tá? Mas ela não pode ser prejudicada porque teve que ficar em casa. Então, existe outra modalidade de benefício nessas situações. Então, assim, tô em casa, chegou no 6º mês, deu um pré-eclâmpsia, a pressão da mulher tá lá em cima, tem risco de estar indo trabalhar, tem que pegar uma lotação todos os dias. Pensa, você tá grávida, barriga desse tamanho, pegando ônibus, passando mal, chega no serviço, tem que abaixar e levantar o tempo todo. Como que a mulher vai trabalhar nessa condição? Aí você vai me falar assim, mas ela já tá recebendo a licença maternidade? Então ela vai receber do 6º mês, a hora que ganhar vai ficar só um mês em casa? Não. Aí é onde entra o auxílio por incapacidade temporária. Ela recebe um outro benefício na data do parto ou da alta hospitalar, que começa a contar a licença maternidade. Todas essas questões debatidas estão regidas por lei, não é, doutora? Sim. Asseguradas por lei. Elas estão asseguradas. Então, teve, inclusive, essas alterações da carência e tudo mais, teve uma alteração ano passado. A emenda complementar 188 de 2025, que trouxe essa alteração que não é mais necessário as 10 contribuições. Até o ano passado era necessário. A pessoa, se ela não tivesse contribuído, a contribuinte individual facultativa, e a MEI, não tivesse feito as 10 contribuições até a data do parto, ela não receberia o benefício. Agora, com essas alterações, para trazer mais dignidade, né, para a mulher, para a criança, é um momento tão difícil, você ficar sem nenhuma fonte de renda, é desumano. Então, assim, eles estão preservando mais, trazendo mais humanidade, né, para o cidadão. Doutor, em relação a dúvidas, uma mulher que trabalha com carteira assinada e também contribui como contribuinte individual, pode receber 2 benefícios? Ângelo, sim. É aquele sim, porém depende. Exemplifica para nós, por gentileza. Claro. Por exemplo, você trabalha numa fábrica de segunda a... Vamos colocar no supermercado. Supermercado é meio horário. Você pega lá de 7 da manhã, trabalha até 1h da tarde. A partir das 13 horas, você está dispensado das suas atividades laborais. Você cumpriu sua jornada, você concorda comigo? Então, eu trabalhei como CLT e depois das 13 horas eu posso fazer qualquer outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho um salão de beleza. Sim. Então, eu sou CLT de manhã e à tarde, como segunda fonte de renda, eu tenho um salão. Eu vou lá, arrumo o cabelo das minhas clientes, faço a unha das minhas clientes, de terça até no sábado. Então, eu estou trabalhando 2 vínculos. Eu tenho um vínculo de CLT e um vínculo como contribuinte individual. Você concorda comigo que esse salão de beleza eu posso trabalhar como contribuinte individual e pagar uma guia para o INSS ou como MEI? Eu acho que ambos, né? Sim. Ambas as situações. Ambas as situações. A diferença é, quando você vai fazer o pedido de segundo salário maternidade... Tá, mas eu posso contribuir? Pode sim. Sim. Então, assim, a resposta sim, você pode contribuir para os 2. Você não pode ser CLT e facultativo, mas CLT e contribuinte individual é possível. Aí, onde entra o X da questão. Quando eu for fazer o pedido para o INSS, de 7 às 13, que você trabalha no supermercado, é a empresa que vai te pagar. Mas é assim que funciona? É assim que funciona. O salário de maternidade para quem é CLT, a empresa paga e depois ela desconta dos débitos que ela tem que pagar. Então, esse valor vai ter um ressarcimento dele. Mas ela te paga, você vai receber seu salário normal. Da mesma forma, você não vai para o INSS, né? No caso da CLT. Aí, quando a gente fala de segundo salário maternidade, aí o segundo vai para o INSS. E quando você vai falar para o INSS, olha, INSS, além de CLT, eu sou contribuinte individual, o INSS vai falar assim, então me prova isso. Então, assim, você tem direito, assim, a ter 2, porque são 2 atividades remuneradas, você tem 2 fontes de renda, você vai ficar afastado das 2 fontes de renda. Então, você não vai conseguir trabalhar no salão com uma criança pequena. Imagina, você vai lá, tá lá com 1 mês, com a criança com 1 mês de vida, arrumando cabelo. É uma coisa totalmente inviável. Sim. Mas aí como que você vai fazer? Se você tiver MEI, você vai apresentar a declaração de imposto de renda, as guias que você paga normalmente, a atividade exercida. Tem outros documentos que eles aceitam também, até prova, até vídeo. Você tem um perfil profissional lá no Instagram, demonstrando todos os dias aquela atividade, aquela recorrência. Serve como prova nessa finalidade. Ou, por exemplo, eu sou advogada, eu trabalho fichada. Na prefeitura, como contrato na prefeitura, trabalhar meio horário e depois eu advogo. Eu tenho 2 atividades laborais. A prefeitura vai me pagar uma e o INSS vai me pagar a outra. Como que eu provo que eu sou advogada? Minha carteira.
Então, pega a minha carta e fala, olha, eu sou advogada. Ou, por exemplo, pego 3 processos, 2 processos, demonstro que eu estava trabalhando durante esse período que eu trabalho nessa atividade. Ou, por exemplo, voltando lá para do salão. Ela compra insumos, ela tem nota fiscal. Ela recebe, ela movimenta conta. Então, isso serve como prova. Então, é importante a gente ressaltar que não é só você contribuir como contribuinte individual. Você tem que comprovar para o INSS como que é essa atividade individual. E a gente vai comprovar com isso, nota fiscal, quando você tem algum cadastro da profissão, você vai demonstrar onde que está cadastrado, conta bancária que você movimenta, declaração de imposto de renda, esses documentos são hábeis. Então, sim, recebemos 2 salários de maternidade, desde que o segundo seja comprovado. Um papo máximo esclarecedor com a participação da doutora Débora Oliveira, uma especialista em direito previdenciário, conosco nessa edição do nosso podcast. Algo que eu não tenha te questionado dentro do tema que a senhora gostaria de compartilhar com os nossos seguidores, ouvintes e telespectadores, já que estamos também pela TV Candidez de Divinópolis. Olha, vamos lá. Então, a desempregada pode receber, existe a possibilidade de receber 2 auxílios, 2 salários de maternidade, desculpa. Quem adotou pode receber, quem teve um aborto espontâneo pode receber, e também no caso de adoção para pessoas do sexo masculino. Então, por exemplo, um homem tem uma relação homoafetiva, consegue adotar, fazer adoção. É possível que ele receba o salário de maternidade? Sim. Hoje a legislação prevê isso. Outro caso, na pior das hipóteses, né, a mãe vem a falecer no óbito, na data do parto, tá ganhando neném, chega a falecer, ou se não ganhou, ficou internado, teve uma complicação e faleceu poucos dias depois, pode passar o benefício para o pai da criança. No caso, tem alguns requisitos previstos em leis, mas é possível sim que eles recebam esse benefício também. Então, a legislação está em constante mudança, ela tem que se adequar a como que a sociedade está vivendo hoje, né? E é importante a gente estar sempre atento a essas alterações legislativas, porque você pode ter um benefício, pode estar abrindo mão dele por não ter noção disso. Conhecimento é poder, quanto mais você sabe, mais poder você tem. Então, informação também, né? É bom a gente estar informando com riqueza de detalhes, porque o pessoal precisa disso e eles merecem saber. E uma das razões que nós implantamos no nosso podcast para trabalhar essa linha educativa, explorando a história e recebendo profissionais que são referências na área. Obrigado pela participação. Quer deixar sua rede social para o pessoal te conhecer mais? Se vocês quiserem mais informações, meu Instagram é adv_Débora Oliveira. Não consigo postar todos os dias, gente, infelizmente, atendimento. Produzir, compartilhar conteúdo é uma tarefa bem difícil, né, doutora? E produzir conteúdo de qualidade, né, e com informações. Então, assim, às vezes eu compartilho um pouquinho da minha rotina lá, mas eu tô sempre respondendo, tirando dúvidas. Tem meu WhatsApp no meu perfil, lá na bio. Caso você tenha alguma dúvida, eu fico à disposição, pode entrar em contato comigo, a gente tá aqui para ajudar vocês. Eu fico imensamente grata pelo convite. O Ângelo já é um conhecido meu, né? Já havia feito convite em outras oportunidades, até então eu tinha receio de vir aqui, né, Ângelo? É a sua primeira experiência, para quem não sabe, né, doutora? Sim, eu tinha aquele receio, eu tinha medo de passar uma desinformação para quem está aqui acompanhando, mas eu vejo a necessidade de hoje estar informando todos vocês. Então, fico à disposição. Meu Instagram, adv_Débora Oliveira, lá tem meu contato, se precisar de mim, pode contar comigo. Vamos aproveitar um momento e anunciar que a senhora vai estar de volta em breve para falarmos sobre o auxílio acidente, Sim, que traz consigo muitas e muitas dúvidas. O auxílio acidente é o meu queridinho, né? O carro-chefe do escritório. Ele, a licença maternidade, teve alterações recentemente e o pessoal começou a descobrir os benefícios agora. Então, nós vamos marcar uma outra oportunidade, vamos falar um pouquinho sobre o auxílio acidente. É um benefício recorrente. Estou tendo resultados tão positivos na esfera administrativa e eu falo isso com muita gratidão, porque ter que ajuizar uma ação e ficar lá no judiciário 1 ano, 2 anos, 8 meses para receber, para esperar a resposta para receber no benefício é muito demorado, né? E o cliente fica angustiado. E com essas alterações, e dependendo da forma que a gente trabalha, né, o trabalho com estratégia, ele traz resultados mais rápidos. Licença maternidade, o resultado dela sai em 3 dias. O auxílio acidente dentro de 2, 3 meses. Então, isso faz uma diferença tão grande na vida do contribuinte, na vida do segurado, né? E em outra oportunidade, a gente vai estar falando sobre ele. Caso tenha algumas dúvidas, pode mandar para o Ângelo, a gente vai tirar a dúvida de vocês aqui também. Vou trazer algumas dúvidas que eu recebo constantemente lá no escritório e a gente vai trazer mais informações e conhecimento para a população. Doutora Débora Oliveira, brilhantou aqui o nosso podcast hoje.
que ela possa, já anunciou aqui, né, o tema será abordado em breve aqui no nosso podcast Papo Márcio. Obrigado, boa noite. Continue com a programação da TV Candidez, continue nos prestigiando através das nossas plataformas digitais. Até o próximo encontro. Valeu, gente.